Bom, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julga nesse momento um recurso do ex-presidente Lula contra a sua condenação no caso do triplex do Guarujá. O petista foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por volta das 14 horas e 45 minutos, 15 para as 3, o ministro relator do processo, Félix Fischer, votou para reduzir a pena do ex-presidente. Ele retirou agravantes aplicados pela segunda instância em Porto Alegre. Você deve se lembrar do julgamento no tal do TRF4, Tribunal Regional Federal. Se o ponto de Fischer prevalecer, a pena cairá de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Na sequência, o ministro Jorge Mussi concluiu seu voto com uma pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, a mesma pena imposta pelo relator Félix Fischer. Agora, nesse momento, nesse momento, julga mais um ministro emite ali o seu voto. Você vai acompanhar imagens, enquanto isso a Vera Magalhães abre aqui a nossa roda com os comentários. Pois é, Silvio, é isso que se faz nessa fase de recurso especial ao STJ. Se discute formalidades do processo, se houve ali o ferimento de alguma das etapas do processo, se deixou de respeitar algum direito de defesa ou não, e aí no início dessa sessão, o presidente do STJ descartou quaisquer alegações de que tenham sido feridos ritos ou direitos do Lula, e aí se discute o que se pode mudar nessa fase é a pena, a imputação da pena, o tempo da pena e não mais o mérito da condenação do ex-presidente Lula. Os ministros do STJ estão entendendo como tinha entendido o juiz Sérgio Moro. Então, o juiz Sérgio Moro, na primeira instância, é uma pena muito parecida com a de primeira instância. Ela tinha sido majorada pelo TRF4 e agora ela vai tendo uma diminuição pela aplicação aí de agravantes e outras filigranas. Na verdade, é muito difícil um preso cumprir o prazo total de pena em regime fechado no Brasil. Tem aí uma série de fatores que vai fazendo com que eles tenham direito à progressão da pena, à progressão de regime, etc. Então, no cômputo final, essa mudança não deve fazer muita diferença no tempo que o Lula ficará preso. O que importa, o que é relevante nesse caso, é que eles reconhecem a pena aplicada pelo juiz Sérgio Moro e confirmada em segunda instância e mantém por hora o Lula preso, só vão mexer nessa aplicação da pena. A gente teria que se debruçar sobre o cálculo da dosimetria da pena aqui e ali para chegar a uma conclusão de quem está com a razão, e ainda assim é muito difícil. A gente viu no julgamento do Mensalão, cada juiz faz o seu cálculo, cada um usa certos critérios para fazer esse cálculo que no final das contas é meio matemático de quanto tempo a pessoa deve cumprir de pena. O importante, a meu ver, é que o STJ elimina, nesta terça-feira, deve eliminar 1 grau de recurso do Lula. E o que isso quer dizer? Quando o Supremo, e se o Supremo retomar a discussão sobre prisão após condenação em segunda instância e voltar à tona aquela tese, a tese intermediária do Dias Toffoli, de que se deve aguardar o recurso especial ao STJ antes de que a pessoa cumpra pena de prisão, o Lula já terá queimado este cartucho. Hoje o STJ analisa um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Então ele perde uma carta na manga que ele tinha, que o Supremo poderia tentar um puxadinho para tirá-lo momentaneamente da prisão. Então, até a defesa do Lula tentou adiar esse julgamento, de olho nisso. Estava querendo jogar tudo para a Justiça Eleitoral. Os ministros fizeram a defesa entender que não tem nada a ver com crime eleitoral. Isso também foi um ponto importante dessa sessão de julgamento de hoje. Então, eu acho que a dosimetria da pena é o de menos diante desse quadro maior, que é o STJ confirmando a condenação, dizendo que não houve nenhum erro, nenhum vício processual e queimando uma etapa que o Lula poderia ter lá na frente para tentar sair da cadeia.
Vamos ouvir o Carlos Andreasa, e você que nos acompanha em imagens pode dar uma espiadinha ao mesmo tempo. Nesse momento, vota o ministro Reinaldo Fonseca. Temos imagens ao vivo do plenário do STJ. Andreasa, sigo com você. Nesse momento, vota o ministro Reinaldo Soares, ele é o presidente da quinta turma. Eu estava ouvindo o voto dele, que começou, minha gente, às 16h05, para você ver como vai longe essa sessão. Como eu disse, ele é o presidente da quinta turma, e até agora não foi possível, até onde eu vi, até o início do programa, decifrar para que lado vai o voto do senhor. É o terceiro voto, e se repetir o voto do relator, entramos nessa seara muito bem descrita pela Vera. Há quem diga, inclusive, que, claro, são várias circunstâncias a se somarem, mas que seria possível que, com essa redução de pena, essa estabelecida pelo relator Fischer, seria possível que o Lula saísse ainda esse ano, no segundo semestre, por volta de setembro e outubro. Tem outras coisas que concorrem para isso, mas é uma possibilidade. O que eu gostaria de destacar especificamente? Durante muito tempo, até o processo eleitoral que resultou na vitória do Jair Bolsonaro e na derrota do Lula, na figura do seu cavalo, Fernando Haddad, Lula foi vendido como um preso político, entre aspas, preso político para a narrativa lulopetista. Naquela circunstância, era quase importante que ele estivesse preso, para alimentar aquela narrativa de vítima, de perseguido pelo sistema judicial. Por isso, sempre se evitou, e houve uma briga muito grande, que resultou inclusive na saída do Sepúlveda da Pertence, de sua defesa, porque este queria lutar por uma prisão domiciliar, por um regime semiaberto, por algum abrandamento de pena, e os outros advogados, aqueles que estavam a serviço do projeto político, especialmente o Cristiano Zanin, eram contra. Só que a eleição passou, o Lula deixou de ser um fator eleitoral decisivo, está a rigor desaparecido, ninguém se lembra mais dele, e o sujeito se converteu, portanto, finalmente num preso comum. Tudo aqui entre aspas, ele sempre foi um preso comum. Num preso comum, um senhor de idade em busca de melhores condições para o fim da sua vida. E agora, com esse agravo, o que a defesa buscava é isso que pode conseguir. E que é somente o que pode conseguir. Uma redução de pena que crie condições para que o Lula vá cumprir a sua pena em casa, num regime mais flexível. É o que está em jogo agora, a ver se confirma, e uma vez confirmado, a ver quando ele teria condições de ir para casa, meu caro Silvio Navarro. Muito bem, vamos passar a bola então agora, a vez do Alexandre Borges, e repito, você acompanha imagens ao mesmo tempo, simultaneamente, do plenário do STJ. Bom, hoje, 23 de abril, o STJ tá sendo o nosso São Jorge, né? Tá vencendo esse dragão que é o Lula, que assombra o país há tanto tempo, né? Mas eu acho que vale uma reflexão, porque até hoje ainda tem gente que repete essa história de que o Lula é preso político, que o Lula foi condenado sem provas. Pelo amor de Deus, alguém no mundo ainda pode racionalmente ter dúvida que aquele triplex era dele no Guarujá? Mais uma vez, os ministros do STJ estão confirmando as decisões das instâncias anteriores. Não é invenção nossa, não é uma vontade minha, do Silvio, da Vera, do Carlos, pelo amor de Deus. Quer dizer, a justiça brasileira, mais uma vez, está dizendo, está uma discussão de dosimetria, como foi dito, está uma discussão de se é 8 anos, é 9, como o Moro falou, ou 12, como o TRF4, enfim. Mas ninguém está botando em dúvida que ele é culpado do crime. E é isso que interessa. Por que é isso que interessa? Porque quando o Lula foi preso, ele era líder das pesquisas de opinião para presidente. E a dúvida é, que história que nós estamos contando para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente conhece, em relação a esse sujeito? Entendeu? Esse sujeito é um bandido. Esse sujeito está preso por causa de crime comum, lavagem de dinheiro, corrupção. Então vamos parar com essa história, vamos parar de tratar como preso político, ficar condescendendo. Não tem essa história, né? Às vezes eu escuto isso. Você não tem vergonha de ter um ex-presidente preso? Não, eu tenho vergonha de ter um ex-presidente bandido. Entendeu? Então, e eu tenho orgulho do bandido ter sido pego, condenado e preso. Porque isso mostra que as instituições funcionam. E é isso que tem que ser. Bandido tem que ir pra cadeia. Pode ter sido presidente, pode ter sido bombeiro, super-herói, seja o que for, bandido, lugar de bandido é na cadeia. E ele está dando o exemplo e que continue lá. É um só dos processos, é bom lembrar também, ele responde por vários processos, esse é apenas um, que ele foi julgado e mais uma vez
pena está sendo confirmada, com pequenas variações, agora caindo para 8, se ficar assim, mas não está em dúvida a culpabilidade desse criminoso. Então, o Brasil até hoje paga um preço alto. Nós vivemos ainda uma ressaca da nova matriz econômica, de todas as pedaladas fiscais, de todos os erros absurdos e competências que o lulopetismo fez ao longo de 4 mandatos presidenciais, aliás, 3,5, melhor do que fosse 4, né? Sabe-se lá onde a gente estaria se fossem 4 mandatos. E esse pessoal ainda não satisfeito, ainda tenta barrar a reforma da Previdência. Estão lá agora na CCJ gritando, arrumando confusão e tentando barrar mais uma tentativa de salvar as contas do país. Então, eles não estão satisfeitos de tudo que eles já fizeram, eles continuam querendo jogar o país na lama. Chega, é uma triste memória e um triste saldo que esse grupo político tem, e o Brasil tem mais é que aplaudir e ficar feliz de mais uma vez essa condenação ter sido confirmada. Muito bem, a gente vai dar mais uma espiadinha lá rapidamente no plenário do STJ. Você que nos acompanha em imagens e segue o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, um voto já longuíssimo, hein, Vera Magalhães? Pois é, esses ministros do STJ pouco conhecidos do grande público vão tendo seu dia de protagonismo, e a TV Justiça é pouco cuidadosa com eles, né, Silvio? Os enquadramentos tenebrosos, Zé Garçom que passa na frente, esse enquadramento do alto que pega as carecas ali. Não estão acostumados ainda, Vera. Ainda não, né? Olha a caricofobia, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas olha ali, ó, aquela divisória. Se a gente fizer um estudo das primeiras sessões televisadas do Supremo Tribunal Federal, nós veremos que era assim também. Só que ali todo mundo, inclusive os garçons, aprenderam como se posicionar para as câmeras. Porque aquilo ali se converteu num verdadeiro Tem que tirar teatro. aqueles papéis dali, o mobiliário é muito feio, enfim, mas tirando esse O ministro aspecto, levantar a cabeça, olhar para a câmera, ele nem sabe que tem câmera lá. Até porque eu imagino a quantidade de media training que os ministros do Supremo não fizeram. Exatamente. Para se prepararem para a TV Justiça. Então, tirando esse aspecto midiático de o dia em que o Brasil está conhecendo suas excelências do Superior Tribunal de Justiça, né? O que é importante é isso que eles destacaram, e é que é bom a gente falar aqui. A pena do Moro, aquela inicial, que foi majorada depois, ela está sendo mais ou menos restabelecida, com uma diferença aí de alguns meses. E isso é tecnicalidade. Pode resultar numa prisão domiciliar para o Lula? Pode. Isso pode acirrar os ânimos daqueles que querem a justiça, ou alguns que querem até justiçamento no lugar de justiça? Pode. Mas isso é uma tecnicalidade que cabe neste momento do processo. Não é nenhum tipo de golpe, também não é nenhum tipo de conluio dos ministros do STJ, mesmo porque essa turma tem fama de ser bastante dura nos seus escrutínios. É só uma diferença de interpretação das leis, dos códigos, da dosimetria da pena. Ao fim e ao cabo, somadas as penas a que o Lula deve ser condenado em todos os processos a que ele responde, a gente tem aí um caminho longo pela frente. Devemos imaginar que esse mesmo caminho vai se repetir, por exemplo, no caso do sítio de Atibaia, em que ele já é condenado em primeira instância. Tudo leva a crer, até porque esse processo tem mais provas, as provas estão mais documentadas, elas estão mais evidenciadas, que ele vai pegar uma pena alta também. Então não é dia para se descabelar nas redes sociais. E isso é desta fase do processo, era até previsível de alguma maneira que pudesse acontecer, e não significa de forma nenhuma que o STJ esteja em conluio com a defesa do Lula para salvá-lo, etc, etc. Muito bem. Portanto, para quem nos acompanha a imagem mais uma vez, segue o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Deve estar, imagino, na página 72.000, 73.000. Lembrando que o placar está em 2-0. Já votaram o ministro relator Félix Fischer, que votou pela redução da pena de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Na sequência, votou na mesma linha o ministro Jorge Mussi, e ainda resta um quarto ministro se manifestar depois do ministro Reinaldo Soares
Soares da Fonseca, que é o ministro Ribeiro Dantas. Esses são os dois últimos sobrenomes, porque ele também é conhecido como o ministro Marcelo Navarro, que não é meu parente, mas que é um nome conhecido lá atrás, depois daquela delação do Delcídio do Amaral. O ministro Joel Parcionic, que seria o quinto, se julgou impedido porque o seu advogado pessoal representa a Petrobras num dos casos como assistente de acusação. Caso haja um empate, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, que é o mais antigo da sexta turma, será convocado, mas vamos aguardar, portanto, o término do voto do ministro Reinaldo Fonseca. Diga, Vera. Só uma coisinha que eu esqueci de dizer e que corrobora aquilo que eu disse anteriormente, de que não se trata de nenhum tipo de amaciada para o Lula, para usar o termo que o Lewandowski falou naquela famosa conversa que eu flagrei, que era que a tendência era amaciar para o Zé Dirceu. A expectativa de uma boa parte da advocacia criminal e inclusive da defesa do Lula, era que pudesse cair o crime de lavagem nesse julgamento de hoje do STJ, que o STJ simplesmente deixasse de conhecer o crime de lavagem, o que aí sim faria com que a pena fosse reduzida de uma maneira bem substancial. E isso até aqui não vai se configurando. Os ministros estão reconhecendo a ocorrência do crime de lavagem, tal qual relatou o juiz Sérgio Moro. Então isso é importante. É uma coisa importante que frustrou a defesa do Lula. Diga, Andreasa. Então, eu queria retomar um ponto anterior, importante. Andreasa, só posso fazer um adendo aqui, porque nesse momento o placar nesse momento chega a 3-0. Certo. O ministro, então, exato. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca ainda fala, mas já manifestou o seu voto na mesma linha dos demais ministros que já votaram. O que nós temos aí, portanto, independentemente dessa questão de dosimetria e a possibilidade do Lula sair mais cedo da prisão, isso tudo vai longe, né? Essa discussão depende de algumas circunstâncias. Mas eu queria chamar a atenção para uma janela novamente que se abre para que o Supremo Tribunal Federal use este momento para votar finalmente as ADCs relativas à possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Porque agora, nesta janela, nós temos pela primeira vez o Lula desfulanizando esse assunto, porque ele agora tem a sentença confirmada pela terceira instância, de modo que qualquer decisão relativa à segunda instância já não lhe caberia mais, isso enquanto o sítio de Atibaia não é votado em segunda instância. Então tem uma janela aí específica para que não se tenha mais medo político de se enfrentar o caso. Não se pode mais referir ao Lula neste momento. Então estão dadas as condições para que o Supremo Tribunal Federal vote a ação declaratória de constitucionalidade relatada pelo Marco Aurélio e que decida, formando finalmente efeito vinculante, deixando a repercussão geral, uma decisão relativa a cumprimento de pena após prisão em segunda instância. A hora é essa, isso precisa ser pautado com urgência para trazer a este país segurança jurídica, seja qual for o resultado, seja qual for o entendimento final da corte, mas a hora é essa, aproveitar, já que há muito medo, aproveitar a circunstância que o Lula está fora desse foco especialmente para votar essa matéria. Muito bem, então, portanto, aqui, pra gente reiterar, você ainda tem imagens do plenário do STJ, mas o placar neste momento já é de 3-0, portanto, 3 ministros da corte dessa turma, a quinta turma, se manifestaram a favor da redução da pena, que cai de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, evidentemente abrindo a possibilidade de que o ex-presidente deixe a prisão neste ano, mas como os comentaristas do 3 em 1 lembraram aqui, outras condenações virão, especialmente no caso, é o que se espera, né? No caso do sítio de Atibaia. Portanto, votaram o relator Félix Fischer, o ministro Jorge Mussi e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O quarto ministro, Ribeiro Dantas, vai se manifestar na sequência, mas a maioria já está formada na quinta turma. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta, a gente ainda vai falar sobre os votos dos demais ministros, no caso do quarto ministro restante, e também sobre a sessão da CCJ, que neste momento delibera sobre a emenda da reforma da Previdência.